Estamos aqui no curso em Milagres, lendo a nossa leitura do curso em Milagres, edição integrada, firmes e fortes, convidando todos vocês. Nós estamos aqui na página 459, ok? Todos vivos, todos bem colocados. E aí eu vou chamar pessoas aqui para me ajudar na palavra hoje. Agora, Paula Bernardes. Oxe, mas se eu aceitar aqui vai dar interferência. Ok? Olá. Olá. Olá, aqui. Eita. Aceitei, mas daí vai ficar dando. Então você tira o som do seu, enquanto um fala, o outro, ó. Bom dia, meninas. Bom dia. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tô chegando atrasada aqui. Sim, só estamos dando uma organizada na área. Capítulo 20. Não tá saindo o seu áudio pra mim. Vocês estão conseguindo me ouvir? Desculpa, agora eu tô aí, ó. Ah. Nós estamos no Milagres, página 459. Número 4, entrar na arca. Isso. Nada pode ferir-te a não ser que tu lhe dês o poder de fazê-lo. No entanto, tu dás, podes, assim como as leis desse mundo interpretam o dar. Ao dar, tu perdes. Não te cabe dar qualquer poder. O poder é de Deus, dado por ele e redespertado pelo Espírito Santo, que tem o conhecimento de que à medida que dá, tu ganhas. Ele não dá nenhum poder ao pecado e, por conseguinte, o pecado não tem nenhum e também não dá qualquer poder a seus resultados, conforme esse mundo os vê. Doença e morte, miséria e dor, essas coisas não ocorrem porque o Espírito Santo não as vê e não dá nenhum poder à sua fonte aparente. Assim, ele quer te manter livres delas, sem nenhuma ilusão a respeito do que tu és. O Espírito Santo somente dá a Deus, que já deu e recebeu tudo o que é verdadeiro. O que não é verdadeiro, ele não recebeu e nem deu. 2. O pecado não tem lugar no céu, onde seus resultados são desconhecidos e não podem entrar, assim como a sua fonte. E assim está a tua necessidade de ver o teu irmão sem pecado. Nele está o céu. Ao invés disso, se neles vires o pecado, o céu está perdido para ti. Mas quando o vejas tal como é, e o que é teu brilho, o teu brilhará a partir dele para ti. O teu Salvador só te dá amor, mas o que queres receber depende de ti. Está nele não ver todos os teus equívocos e nisso está a sua própria salvação. E o mesmo se dá com a tua. A salvação é uma lição em dar, assim como o Espírito Santo a interpreta. É a redespertar das leis de Deus em mente que estabeleceram outras leis e lhes deram poder para impor o firme. As tuas leis insanas foram feitas para garantir que cometesses equívocos e lhe desses poder sobre ti, aceitando seus resultados como que te é
devido de forma justa. O que isso poderia ser senão loucura? É isso que queres ver dentro daquele que vai salvar-te da insanidade? Ele está tão livre disso quanto tu. A liberdade que nos vê, tu vês a tua própria. Pois isso tu compartilhas o que Deus deu, segue as suas leis e apenas as suas. E nem é possível aqueles que as seguem sofrer com os resultados de qualquer outra forma. Aqueles que escolhem a liberdade experimentarão apenas os secos resultados. Não pode ser de Deus e ele o darão apenas aquilo que Deus deu, para que seja compartilhado com ele. Nada além disso pode tocá-los, pois é somente isso que vem, compartilhando o seu poder de acordo com a vontade de Deus. E assim a sua liberdade é estabelecida e mantida. Ela é mantida através de toda a tentação de aprisionar ou de ser aprisionado. Essas pessoas liberdade. Não pergunte ao pardal como a água se eleva aos ares, pois aquele que tem essas curtas não aceitaram para si mesmo poder para compartilhar contigo. Aqueles que não têm pecado dão conforme perceberam. Vê, então, o poder da impecabilidade dentro do teu irmão e compartilha com ele o poder da liberdade, da liberação do pecado que oferece a ele. A cada um que caminha sobre essa terra em aparente solidão é dado um Salvador, cuja função especial é que é liberado e assim liberar a si mesmo. No mundo da separação, cada um é designado separadamente, embora todos sejam o mesmo. Entretanto, aquele que tem o conhecimento de que todos os mesmos não necessariamente te salvarão, e cada um acha seu salvador, porque estão prontos para salvar, para fazer de Cristo e vê-lo sem pecado. O plano não vem de ti, nem é necessário que te preocupes com qualquer coisa, exceto a partir que te foi dada para aprender. Pois ele que conhece o resto encarrega-se dele sem a tua ajuda. Mas não pense que ele não precisa da tua parte para ajudá-lo com o resto, pois na tua parte está tudo. Sem ela, nenhuma parte é completa. Nem o todo é completo com a tua parte. Na arca da paz só entra 2 a 2, no entanto, no início de um outro mundo, vai com eles. Cada relacionamento santo tem que entrar aqui para que compartilhe o seu propósito. E à medida que esse propósito é cumprido, um novo caminho se ergue, no qual o pecado não pode entrar, onde o Filho de Deus pode entrar sem medo, e onde ele descansa um pouco para esquecer a prisão e lembrar-se da liberdade. Como pode ele entrar para descansar e lembrar-se em ti? A não ser que tu estejas lá, ele não está completo. Tem quantas pessoas aí, Deus? Não, eu ia contar uma fofoca, eu vou voltar, porque Deus está... E é da própria e é da própria completeza que ele se lembra estando lá. Esse é o propósito que vos é dado. Não penseis que o vosso perdão ao vosso irmão só serve para vós, pois todo mundo novo descansa nas mãos de cada 2 irmãos que aqui entram para descansar. E aí, à medida que descansam, a face do Cristo resplandece sobre eles e se lembrem das leis de Deus, esquecendo-se de todos os restos e ansiando apenas para suas leis sejam cumpridas perfeitamente neles e em todos os seus irmãos. Pensas que quando isso tiver sido realizado, descansará com eles? Não poderia deixar de fora nenhum deles,
assim como eu não poderia deixar te esquecer por parte de mim mesmo. Pode perguntar a ti mesmo como pode estar em paz quando já está no tempo. Há tanto para ser feito antes que o caminho para a paz esteja aberto. Talvez isso pareça impossível para ti, mas pergunta a ti mesmo se é possível que Deus tenha um plano para a tua salvação que não funcione. Uma vez que tivesse aceito o seu plano como a única função que queres cumprir, nada mais haverá que o Espírito Santo não arranje para ti sem o teu esforço. Ele irá diante de ti indiretamente a tua vereda e não deixando em teu caminho nenhuma pedra em que possa tropeçar, nenhum obstáculo para impedir o teu passo. Nada do que necessites terá, nada que necessites te será negado. Nenhuma dificuldade aprenderá, nenhuma dificuldade Aparente. terá, deixará de se desvanecer antes para que alcances. Não precisa pensar em nada, descuidado de todas as coisas, exceto do único propósito que queres realizar. Como ele foi dado, assim também será a sua realização. A garantia de Deus se manterá contra todos os obstáculos, pois ela descansa na certeza e não na contingência. Ela descansa em ti. E o que pode ser mais certo que um filho de Deus? E aí? Já vai ler a parte 5, Arautos da Eternidade? Ou você quer falar um pouquinho sobre essa? Ixi, travou as duas para mim. Para vocês travaram também? Ou eu que tô travada? Ah, Você que voltou. Voltou? Foi eu que travei? Foi. Tá, então vamos falar um pouquinho da parte aqui do entrar na arca. Oi? Vamos. Tá. Aqui a parte entrar na arca. A gente tem duas mensagens aqui muito importantes, né? A primeira aqui que me marcou bastante, né? Nada que é externo tem o poder sobre nós, né? Grande parte de tudo que nos afeta e que tira a nossa paz vem da nossa mente. Deus jamais permitiria que algo, né? Então, tudo que assim que nos afeta, que tira a nossa paz, não vem de Deus, né? Não vem do Espírito Santo. Pelo contrário, o Espírito Santo ele tem um poder de nos trazer a paz, de nos acalmar. Então, tudo que tira a nossa paz vem da nossa mente, né? Deus jamais permitiria que algo que nos fizesse sair do nosso estado de paz acontecesse conosco, né? O nosso problema maior é que a gente não confia como a gente deveria, né? A gente é muito imediatista, somos imediatistas, né? E queremos que as coisas aconteçam da nossa forma e no nosso tempo. A gente para um pouco de confiar em Deus, no tempo dele, no que ele prepara para nós, né? Quando a gente para um pouquinho para confiar, para contemplar o poder que o Espírito Santo tem dentro da gente, a gente tem paz. Então, não é que a gente não tenha paz, é que a gente permite que o nosso ego, que a ausência da nossa fé prevaleça sobre o Espírito Santo dentro do nosso coração, né? Então, tudo que permite, tudo que Deus faz e permite que aconteça é para o nosso bem, é para nos trazer algo. Então, até aquelas coisas ruins que acontecem no nosso dia e que a gente não queria que acontecesse, ou que a gente fica chateado ou questionando, de alguma forma é para nos trazer uma lição, ou para nos afastar de algum caminho que a gente não tem que seguir, ou de alguma pessoa que a gente não tem que estar acompanhando. Então, a gente tem que confiar. A segunda mensagem que essa parte de entrar na arca me deixou aqui bastante forte foi sobre a liberação do pecado, né? De você oferecer o perdão, né? Então, quando a gente oferece o perdão para o outro, a gente sim está ajudando o próximo e a gente está nos ajudando. Mas tem pessoas que precisam do perdão para elas seguirem em paz. Tem pessoas que precisam ouvir
né? Da gente que tá tudo bem, que a gente não tem nada no nosso coração de ruim sobre aquela pessoa, né? Para ela conseguir seguir. Isso. Não tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo, tá tudo certo. Então, você quer falar alguma coisa sobre essa parte? O que que você entendeu? Mara? Está aí? Tô resolvendo um negócio aqui. Ah, desculpa. Quando você puder falar. Oi, gente, bom dia. É verdade, precisa ser liberada, né? Eu tô nesse aí. Quer fazer o outro já? Não sei. Aqui tem uma parte também que ele fala: aqueles que escolhem a liberdade experimentarão apenas os seus resultados, né? Então, tudo que a gente escolhe viver na plenitude, na paz, a gente escolhe confiar, a gente só tem resultado bom ao colher disso, né? Porque a gente está entregando o nosso coração, a gente está vivendo o extraordinário que Deus prepara para a gente todos os dias. Então, quando a gente confia, quando a gente libera o perdão, o amor, quando a gente vive, a gente tira o ego e o estado do medo, a gente vive em paz e, consequentemente, a gente está preparado aqui para receber e para entrar na arca. Esse entrar na arca, ele está nos abrindo, né? A arca, que ela tem uma simbologia muito grande na Bíblia, na história de Jesus, referente à arca, por exemplo, de Noé, e que nos traz um ensinamento tão grande. Então, aqui é sobre o recomeçar, o perdoar, o continuar, né? É uma parte linda. Vamos seguir, então, para o Arauto da Eternidade? Vamos. Você quer que eu leia? Tá, então a gente está aqui no capítulo 20, a visão da eternidade, a parte 5, Arautos da Eternidade. Nesse mundo, o Filho de Deus se aproxima o máximo possível de si mesmo em um relacionamento santo. Lá começa a achar a certeza que o seu pai tem em relação a ele, e lá acha a sua função de restaurar as leis do seu pai naquilo que era mantido fora delas, e de achar o que estava perdido. Só no tempo é possível que alguma coisa que seja perdida e nunca perdida para sempre. Assim, as partes do Filho de Deus gradualmente se unem no templo, e com cada união o fim do tempo chega mais perto. Cada milagre de união é um poderoso arauto da eternidade. Ninguém que tem um propósito único, unificado e seguro pode ter medo. Ninguém que compartilhe o propósito com ele pode deixar de ser um com ele. Cada arauto da eternidade canta o fim do pecado e do medo. Cada um fala no tempo do que está muito além do tempo. Duas vozes que se erguem juntas, tocam os corações de todos para que possam bater como um só. E nesta batida única do coração está proclamada a unidade do amor. E ela é recebida com boas-vindas. Paz ao teu relacionamento santo, que tem o poder de manter a unidade do Filho de Deus. Tu dás ao teu irmão por todos, e na tua dádiva todos possam a ser contentes. Não esqueças quem te deu as dádivas que dás, e não te esquecendo disso, vais lembrar quem deu as dádivas a ele, e para que ele a desse a ti. É impossível superestimar o valor do teu irmão. Só o ego faz isso, mas tudo o que ele quer dizer é que quer o outro para si mesmo, e, portanto, o valoriza muito pouco. O que é inestimável com toda clareza não pode ser avaliado. Reconheces o medo que surge da tentativa sem significado de julgar o que está tão além do seu julgamento, que nem sequer é capaz de vê-lo. Não julgues o que é invisível para ti, ou nunca o verás, mas espera com paciência pela sua vinda. Será dado a ti o valor do teu irmão, quando tudo o que quiseres para ele for a paz, e o que queres para ele, tu receberás. Como podes estimar o valor daquele que te oferece a paz? O que irias querer exceto o seu oferecimento? O seu valor foi estabelecido pelo seu Pai, e tu o reconhecerás à medida que receberes a dádiva do seu Pai através dele. O que está nele resplandecerá com todo o brilho na sua visão agradecida,
que simplesmente o amarás e ficarás contente. Não pensarás em julgá-lo, pois quem veria a face de Cristo e ainda assim insistiria que o julgamento tem significado? Pois essa insistência pertence àqueles que não veem. A tua escolha é a visão ou o julgamento, mas nunca ambos. O corpo do teu irmão tem tão pouca utilidade para ti como para ele. Quando só é usado de acordo com o que o Espírito Santo ensina, ele não tem função, pois as mentes não necessitam do corpo para se comunicarem. A vista que o corpo vê não tem utilidade nenhuma que sirva ao propósito de um relacionamento santo. Enquanto olhares para o teu irmão assim, os meios e o fim não serão alinhados. Porque são necessários tantos instantes santos para permitir que isso seja realizado quando um bastaria? Só há um, o pequeno sopro da eternidade que corre através do tempo como a luz dourada e é sempre o mesmo. Não há nada antes dele e não há nada depois. Tu olhas para cada instante santo como um ponto diferente no tempo. Ele nunca muda. Tudo que ele jamais conteve e jamais irá conter está aqui exatamente agora. O passado nada toma do instante santo e o futuro nada adicionará. Aqui então está tudo. Aqui está a beleza do teu relacionamento com um meio e um fim. Está em perfeita harmonia. Aqui está a fé perfeita que um dia oferecerás ao teu irmão, já oferecida a ti. Aqui já foi dado o perdão sem limites que tu darás a ele, e a face de Cristo que ainda contemplarás também já foi vista. Podes avaliar o doador de uma dádiva como essa? Trocaria essa dádiva por qualquer outra? Essa dádiva faz retornarem as leis de Deus à tua lembrança, e simplesmente lembrando-as, as leis que lhes mantêm como prisioneiro da dor e da morte têm que ser esquecidas. Essa não é uma dádiva que te é oferecida pelo corpo do teu irmão. O véu que esconde a dádiva também esconde. Ele é a dádiva e, no entanto, ele não tem conhecimento disso. Tu também não tem, contudo, tem fé que aquele que vê a dádiva em ti e no teu irmão vai oferecê-la e recebê-la por ambos. E através da visão, tu a verás, através da sua compreensão, tu a reconhecerás e amarás como algo que é propriamente teu. Se consolado e sente o Espírito Santo velando por ti com amor e perfeita confiança no que ele vê, ele conhece o Filho de Deus e compartilha a certeza do seu Pai, de que o universo descansa em suas mãos gentis, em segurança e em paz. Vamos levar agora em consideração o que ele precisa aprender para compartilhar a confiança do seu Pai nele. O que é ele para que o Criador do universo o ofereça, e ele tem o conhecimento de que tudo descansa em segurança. Ele não olha para si mesmo assim como seu Pai o conhece. E, no entanto, é impossível que a confiança de Deus tenha sido depositada equivocadamente. A gente terminou aqui a parte 5. Cadê a Mayara? Está aqui. E Oi. A gente aí, o terminou que você vai falar? a parte 5 do Arautos da Eternidade, né? O que são os arautos que fala aqui, né? O arauto, eles são mensageiros, né? Então, estender a mão, né, para o próximo, que fala muito sobre o parar de julgar, né? Da gente estender a mão, da gente ser sempre mensageiro de positividade, de amor, daquilo que o Espírito Santo nos transmite, né? Então, aqui deixa uma mensagem muito forte sobre o parar de julgar, né? Quando a gente para de julgar o próximo, para de tentar entender o que o próximo faz, ou tentar que o próximo faça o que a gente faria, isso não é empatia, né? E empatia também não é a gente sentir a dor do outro. É a gente compreender que o outro pode viver a vida dele, viver as dores dele, viver os momentos dele, e que é diferente da gente, porque cada um tem sua maneira de sentir. Então, às vezes, algo que me machuca muito pode não te machucar, pode não machucar o outro. Algo que é forte para mim, que me toque, não toque o outro. Então, esse aqui, parar de julgar e ter empatia, é o respeitar o outro com a sua individualidade. Entendi. Né? Aqui que ninguém que tem um propósito deverá ter medo.
né? Então, se a gente tem um propósito, a gente está alinhado com o que o Espírito Santo preparou para a gente, com o que Deus preparou para a gente, com o que a gente quer para a nossa vida, quando a gente tem a certeza do que a gente é, do que a gente busca e do que a gente quer, a gente não tem que ter medo. Porque o medo, ele não pode andar junto com a certeza. Porque Verdade. o medo, ele é a ausência disso tudo, né? Da certeza, da confiança, da fé. Então, se eu tenho certeza de que Deus colocou aquele sonho no meu coração, de que Deus preparou o melhor para mim, eu não tenho que ter medo, porque eu vou estar indo contra o que eu acredito, né? Então, a gente pode ficar em alguns momentos em dúvida, com angústia. Isso vai acontecer porque é normal do ser humano, né? É normal do nosso corpo. Mas a gente tem que sempre voltar à confiança. Então, quando vem o medo, né? Quando vem qualquer pensamento de medo, a gente tem que sempre transferir isso para algo que nos faz bem, que nos faz bem. Então, se você está lá angustiado, com medo, preocupado, você tem que voltar a sua mente para aquilo que te faz bem. Então, vai lá, coloca uma música que você gosta de ouvir, lembra de um momento que você viveu importante, que você gostaria de repetir. Pensa nas pessoas que você ama, que vão te fazer sorrir, que vão acalmar o seu coração. Então, a gente tem que estar sempre preparando o nosso coração e a nossa mente para viver em equilíbrio, né? Porque a gente é mente, corpo e espírito. Então a gente tem que colocar isso num equilíbrio para a gente estar bem, para a gente conseguir ser o bom, né? Ser o melhor para as outras pessoas, a gente transmitir, né? O templo do Espírito Santo é o nosso coração, não é o nosso corpo, né? Quando eu falo em corpo, quando é falado aqui nesse capítulo, nessa parte aqui dos arautos, quando fala em corpo, fala na mente, né? O corpo, ele é perecível, ele tem validade, ele tem fragilidade. E não é no corpo que o Espírito Santo habita, mas no nosso coração, né? Ele habita onde estamos em constante paz. Então, quando a gente entende que o nosso corpo, ele é parte da nossa mente, que ele é perecível, que ele sim tem um estado de validade, a gente entende que o Espírito Santo, ele não está ali, né? O Espírito Santo, ele está dentro do nosso coração, né? E o Espírito Santo, ele não se constrói onde ele não pode entrar. Ele só se constrói dentro do nosso coração, que é onde a gente sente, que é onde a gente fala assim, a minha intuição, eu senti, uma coisa tocou meu coração, isso tem um nome, é o Espírito Santo falando com a gente. E a gente sempre tem as respostas, Mayara, a gente tem as respostas todos os dias, o tempo todo, porque no nosso dia, nas nossas orações, quando a gente fala assim, livrai-nos de todo mal, amém, né? A gente está pedindo oração e às vezes acontecem coisas no nosso dia que às vezes pessoas são tiradas do nosso caminho, ou acontecem algumas situações que a gente não entende, só que tudo é resposta. Tudo é resposta. E quando a gente está conectado com o nosso coração, a gente começa a entender aquilo, né? A gente começa a entender que o que a mente faz com a gente não está alinhado com o nosso coração, que o Espírito Santo faz pra gente, né? Então, quando a gente tem a energia que a gente sente, o que a gente acredita, o que a gente vive, nada nos desmotiva, nada nos deixa para baixo, nada nos derruba, porque a gente é muito forte, né? Deus nos fez perfeito, Ele nos fez em força, Ele nos fez em inteligência, em sabedoria, né? Olha as coisas boas que ele entregou para nós o tempo todo, que a gente tem à nossa disposição, mas às vezes a gente passa mais tempo do nosso dia reclamando do que agradecendo, né? Quando a gente começou esse livro, a gente falava o que era um milagre, né? Tudo é um milagre, eu acordar, eu respirar, eu poder estar vivo, tudo é um milagre. Então, quando a gente entende que o Espírito Santo, que nessa parte aqui dos arautos, né, do que é o que é a eternidade para a gente, o que é o Espírito Santo, o que é o coração, o nosso corpo e a nossa mente, a gente entende que a gente sim precisa do equilíbrio entre esses estados da matéria, do espírito e da fé. A gente entende que a gente precisa viver em equilíbrio, né? Mas a gente tem que dar mais força para o que nos é eterno, né? Que é o nosso coração, que é onde o Espírito Santo habita. Então, para mim, ficou essa mensagem aqui. O que você achou dessa parte? Dos arautos da eternidade. Eu achei sensacional. Assim embaixo. Não, é lindo. Oi? Tudo lindo. Tudo E lindo. aí a gente está se encaminhando bem pertinho do fim desse livro, né?
Falta muitos poucos capítulos e as mensagens estão cada vez mais estreitas, mais fortes, né? Mais de interpretação. Aqui a gente chegou no momento do livro que a gente já está bem acuado, a gente não tem para onde correr. Ou a gente escolhe o equilíbrio e seguir no caminho do Espírito Santo, no extraordinário do que Deus prepara para a gente, ou a gente entende que a gente vai ficar vulnerável à nossa mente, a gente vai permitir que isso nos controle e a gente vai viver fora do estado de paz e ninguém quer isso. Né? Acredito que ninguém quer isso para a vida. Então, aqui a mensagem foi deixada, está bem clara, né? E a gente tem que confiar e seguir. Sobre isso está tudo bem. Né? Vamos seguir a parte 6 aqui? Acho que amanhã. Amanhã. Tá. A gente falta aqui o templo do Espírito Santo. E depois vem a consistência entre meio e fim. E tem a parte 8 também, a visão da impecabilidade, né? Que é mais ou menos alinhado nisso que a gente vem falando aqui, que são partes aqui bem importantes desse capítulo. Então tá bom, Jane. Fica com Deus, viu? Amém, amém. Você também. O pessoal está perguntando qual é o nome do livro. É um curso em milagres. A gente está aqui já há alguns meses seguindo nesse livro. A gente está no capítulo 20. Nos destaques aqui da leituras tem o PDF do livro, para quem não tem ele físico. E as lives também estão salvas. A gente sempre lê aqui, a gente comenta um pouquinho sobre o livro. E ele é muito importante, especial para muitas pessoas, para a gente também, né, Mayara? Verdade. Tá bom, gente. Boa noite, descansa, dorme com Deus. Que Deus te abençoe, abençoe todos vocês. Que você sempre mantenha a paz no seu coração, o estado de esperança, de acreditar sempre nas coisas que você acredita, que te fazem bem e que trazem amor. E a gente sempre ser pro mundo a nossa melhor versão, né? Verdade. A gente só dá aquilo que a gente tem dentro da gente, que a gente transborda dentro da gente, e a gente nunca Qual vai que é permitir. o próximo capítulo, Jane? A gente está no capítulo 20, né? Aí a gente terminou aqui Os Arautos da Eternidade, na página 464. O Templo do Espírito Santo vai ser a nossa próxima leitura. Aí só falta três leituras para a gente seguir para o 21. Que é o quê? Capítulo 21, a gente vai entrar na razão e percepção. É bem legal essa parte aqui, né? Que é o que a gente compreende, o que a gente percebe, né? Que a gente tem percepções diferentes. É bem legal esse livro mesmo. Ele entra bem... esse capítulo, perdão, pessoal. Ele entra bem numa parte aqui de psicologia bem bacana. Ser bem Então bacana. tá. Te amo, viu, linda? Não, com Deus, vamos falando. Amo você. Beijo. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.